Olá, turma de oitavo ano, tudo bem? Hoje estudaremos mais um assunto novo, desta vez predicativo do sujeito e predicativo do objeto, ok? Professor, é tudo igual? Não, nada disso, certo? Só a palavra predicativo que é igual. Então, quando se fala de predicativo do sujeito, é quando eu tenho um elemento que vai qualificar quem? Vai qualificar ou informar o estado que esse sujeito está, certo? Vai indicar o estado e a característica em que esse sujeito pode estar apresentando. E o predicativo do objeto? Você vai caracterizar o complemento de um verbo, ok? Veremos mais adiante, mas de início eu já falo isso para vocês. Predicativo do sujeito, característica ou estado do sujeito. Predicativo do objeto, característica do complemento do verbo, certo? O complemento do verbo, a característica do complemento do verbo transitivo direto ou transitivo indireto. Tudo bem, gente? Então é isso que eu tenho para dizer de início para vocês. No entanto, vamos aqui ao quadro. Observe bem na sua tela, pegue seu material também. Predicativos. Então, predicativos são termos que atribuem um estado, uma característica ou uma qualidade ao sujeito ou ao objeto, certo? Você deve recordar bem que o objeto aqui, você deve recordar bastante que o objeto, na verdade, está se referindo a um complemento, ok? Está se referindo a um complemento. Que complemento seria este? O complemento verbal, certo? Vai estar se referindo aí ao complemento verbal, complemento de um verbo, ok? Então vamos aqui aos seguintes exemplos. Meu coração é um almirante louco. Tudo isso aqui, gente, tudo isso aqui é um predicativo. E o que é predicativo? Como você observou, aliás, como você deve estar observando aqui, é o estado, uma característica ou uma qualidade ao sujeito ou ao objeto, ok? Então, ao objeto eu posso também atribuir característica, qualidade ou estado do objeto. Então, vamos aqui. Tudo isso aqui seria o predicativo do sujeito. Eu estou atribuindo algo a esse elemento aqui, certo? Perdão, só apagar aqui. Pronto. Mas esta é boa. Então, vocês podem observar, ok? Que tudo isso aqui apresenta a característica, certo? Do sujeito, ok? Vai apresentar a característica e essa característica, ela vem ligada por quem? Como você pode estar notando, essas características, elas têm uma mediação e essa mediação vai acontecer através aí de um verbo de ligação, ok? Vamos adiante aqui. A relação entre o sujeito e o predicativo é estabelecida por um tipo especial de verbo. Que verbo seria esse? Como já adiantei para vocês, verbo de ligação. Então, vale lembrar um pouquinho quais seriam esses principais verbos de ligação. Você tem aí, você pode estar observando no seu material que os principais verbos de ligação são ser, estar, continuar, andar, parecer, permanecer, ficar, ok? Todos esses verbos aí você vai encontrar principalmente, certo? Quando você estiver se deparando aí com um predicativo do sujeito, certo, gente? Não esqueçam desse pequeno detalhe. Quando eu estou falando de predicativo do sujeito,
quando se fala aí de predicativo do sujeito, quer dizer que eu estou atribuindo uma qualidade, estado ou estado, característica referente ao sujeito. E isso vem sendo apresentado por quem? Por um verbo de ligação, que são estes aqui, certo? Vamos adiante. Predicativo do sujeito, por meio de um verbo de ligação, o predicativo se relaciona ao sujeito atribuindo-lhe qualidade, uma característica ou estado. O verbo de ligação, que sempre ocorre quando a oração apresenta predicativo, tá certo? Então, gente, não há segredo, não há como temer este assunto, porque identificou o verbo de ligação, provavelmente ele está ligando aí característica, estado, qualidade ao sujeito. Está pegando aí essa característica, estado ou qualidade e atribuindo ao sujeito, ok? Então, o verbo de ligação que sempre ocorre quando a oração apresenta predicativo pode estar explícito ou oculto. Então, vamos aqui. Observe bem aí no seu material. No seu material tem: ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho, ok? Então você pode observar aqui: sujeito, o mundo, certo? Sujeito, o mundo. E como é que é atribuído aí essa qualificação desse mundo? O mundo é um moinho, ok? O mundo é um moinho. Note que eu tenho uma presença aqui de um verbo de ligação, ok? Predicativo do objeto. O que seria esse predicativo do objeto? Além de caracterizar o sujeito, o predicativo pode também atribuir uma característica ao objeto, tá certo? Então, como você viu anteriormente, verbo de ligação, certo? O verbo de ligação e a característica, estado ou qualidade sendo atribuída a quem? Ao sujeito. No predicativo do objeto, eu terei essa qualificação sendo atribuída ao complemento de um verbo. Vamos aqui. Você tem o sujeito, pode observar no seu material, aí na página 12, você terá aí o sujeito, você tem o verbo, certo? Esse verbo, por sinal, esse verbo aí, por sinal, trata-se de um verbo transitivo direto, ok? E o complemento desse verbo, seu pai. Mas vocês podem observar que a oração ela não parou por aqui. Eu apresentei uma informação a mais. Eu apresentei uma informação de como estava esse objeto. Ok? É isso que caracteriza o predicativo do objeto. Eu vou caracterizar, eu vou acrescentar uma informação ao complemento do verbo. Quando falou aí, voltando aqui predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é o quê? Quando eu acrescento uma informação, essa informação é característica, estado ou qualidade, eu me refiro ao sujeito. Nesse caso aqui, eu vou acrescentar uma informação a respeito do complemento do verbo. Eu vou caracterizar o complemento do verbo. Ok, gente? Então, isso é o predicativo do objeto. Tudo bem? Então, depois disso, eu espero que você tenha aí compreendido bem o que seria predicativo, o que seria predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Ok? Então, como já foi dito, em orações do predicativo do objeto, o verbo de ligação fica subentendido. Em orações com predicativo do objeto, o verbo fica subentendido. Tudo bem? Então, como você pode observar aqui, eu encontrei seu pai exausto. Eu poderia muito bem colocar aqui entre pai e exausto. Eu encontrei seu pai, parecia exausto, certo? E estava exausto. Tudo bem? Então, vamos lá. Por isso, para identificar e facilitar a análise, é preciso desdobrar a oração. Observe. Eu encontrei seu pai.
e ele estava exausto. Desdobrar o que seria, gente? Você vai aí acrescentar, você vai aí criar uma nova oração, ok? Digamos assim, não criar, mas sim estender esta oração. Eu encontrei seu pai e ele parecia, ele estava exausto, ok? Mas, caso você se sinta à vontade, você pode apenas identificar desta maneira. Esta informação aqui a mais, ela está se referindo ao complemento do verbo ou ao sujeito, ok? Então, você fique aí à vontade para saber qual o melhor método para identificar o predicativo do objeto. Se é desdobrando a oração ou simplesmente aí identificando a quem se refere aquela informação, aquela caracterização, aquela qualidade, aquele estado, ok? Então, turma, é isso. Chegamos aí ao final. Eu espero que você tenha compreendido bem a diferença entre predicativo do sujeito, ou seja, eu estou caracterizando aí o sujeito, qualificando ou indicando ou dizendo aí, informando o estado dele. Ou eu posso ter aí um predicativo do objeto, quando eu estou qualificando, atribuindo qualidades, indicando o estado do complemento do verbo, no caso aí do objeto. Então, acrescentei informações ao objeto, predicativo do objeto, ok? Então, tchau, até a próxima, nos veremos aí nas aulas online.